O filme começa com um homem chamado Rei Kroc vendendo um multimixer de milkshake. Entretanto, o dono do estabelecimento em que estava recusa a proposta. Do lado de fora, após Rei guardar o multimixer no carro, o homem aguarda o pedido que fez na lanchonete e reclama com a garçonete que ele estava horas esperando pela sua refeição. E logo em seguida, vemos Rei tentando vender seu produto para outros donos de restaurantes, porém, não conclui nenhuma venda. De noite, Rei conversa com sua esposa chamada Ethel Kroc, e assim que desliga o telefone, o homem começa a ouvir um disco sobre o poder do pensamento positivo. No dia seguinte, novamente vemos Kroc tentando vender seus multimixers, e em uma das lanchonetes que estaciona, o homem liga para June, sua secretária, e ao longo do diálogo, June diz que uma lanchonete estava pedindo 6 mixers para seu estabelecimento, e graças à grande quantidade de produtos, Rei decide ligar para os responsáveis. Logo em seguida, Kroc liga para a lanchonete McDonald's, e após um curto diálogo com Dick McDonald, descobre que o pedido estava correto. Entretanto, Dick diz que precisará de 8 multimixers. Depois disso, Rei começa a planejar sua viagem para a lanchonete, e após atravessar o estado, o homem chega até a cidade de San Bernardino, e logo que vislumbra a lanchonete McDonald's, entra na fila para realizar um pedido. Assim que é atendido, fica impressionado com a velocidade da entrega do alimento, e enquanto estava experimentando o sanduíche, McDonald, um dos proprietários do local, se apresenta para Rei e comenta um pouco sobre sua empresa. Posteriormente, o filme nos mostra o processo de produção da lanchonete. E enquanto Mac relatava como cada etapa funcionava, Rei é apresentado pessoalmente para Dick McDonald. E não muito tempo depois, Rei convida a dupla para jantar e conversar sobre negócios. De noite, Mac e Dick relatam as suas histórias para Kroc enquanto jantavam. E assim que detalham como surgiu a ideia de criar e estruturar a lanchonete fast food, dizem que inicialmente o projeto não saiu como esperado no primeiro dia. Mas enquanto estavam pensando em desistir, alguns clientes começaram a irem até o local, e graças a isso, se tornaram um grande sucesso. De madrugada, o filme nos mostra Rei ansioso e sem conseguir dormir, e já no dia seguinte, o homem encontra os irmãos McDonald's e propõe para os proprietários espalharem franquias pelo país. Porém, Dick revela que eles já tinham colocado esse plano em ação, e devido a alguns problemas de gerenciamento, o projeto não funcionou como esperado. Enquanto Kroc tentava convencer os proprietários a realizarem um projeto de franquias, começa a observar uma arte conceitual da loja McDonald's, e após Dick dizer que havia construído uma lanchonete com as mesmas características, Rei viaja até o local para ver o estabelecimento com seus próprios olhos. De noite, após uma longa viagem, Kroc chega até a lanchonete e fica encantado com o que vê, e no dia seguinte, logo que chega em sua casa, comunica com sua esposa o impressionante restaurante dos McDonald's, e ao longo da conversa, Ethel começa a discutir com seu marido, já que esse não era o primeiro projeto que Rei embarcava. Posteriormente, o filme nos mostra Kroc viajando e tentando vender seus multimixers, mas após as rejeições, Rei fica enfurecido e retorna para a lanchonete dos McDonald's. Com isso, o homem começa a discursar tentando convencer os irmãos a retornarem com um projeto de franquias, e assim que finaliza, Mac pede um tempo a sós com seu irmão, e assim que começa a conversar, a dupla chega à conclusão que Rei tinha potencial para administrar as franquias, e como garantia, iriam vincular um contrato que o impedisse de mudar os seus planos. Devido a isso, o filme nos mostra Kroc assinando um extenso contrato, e logo em seguida, Rei vai até os bancos para conseguir empréstimos para iniciar com as franquias. Entretanto, encontra dificuldades já que em seu passado, pediu empréstimos para outros projetos que vieram a falir, e devido à dificuldade, o homem decide hipotecar sua própria casa. Depois disso, o filme nos mostra Kroc indo até um terreno para avaliar onde seria a nova franquia, e após isso, enquanto conversava com June sobre o progresso dos contratos, Rei liga para os irmãos McDonald's e pede para que eles aprovem sua variação da planta original da lanchonete, e após uma pequena discussão, a ligação se encerra sem uma solução. Posteriormente, enquanto Rei estava inspecionando a construção da nova lanchonete, June aparece e lê uma carta de resposta dos irmãos McDonald's, onde a dupla diz que apesar de Kroc ter conseguido um patrocínio da Coca-Cola, eles não estavam interessados em industrializar uma empresa de família. Graças a isso, Rei liga para Dick e começa a discutir sobre a resposta que tinha recebido, e novamente, a ligação se encerra sem que a dupla entre em um acordo. Em seguida, o filme nos mostra Rei instruindo os novos funcionários no dia da inauguração da nova franquia, e logo que o dia se encerra, vemos Kroc conversando com sua esposa, onde ele pede desculpas pelo distanciamento devido aos seus trabalhos, e como prova de seus sentimentos, convida a Ethel para jantar no clube que frequentavam. No dia seguinte, vemos o casal chegando no clube, e ao longo da conversa, Rei começa a falar sobre seu novo empreendimento. Porém, seus colegas começam a caçoar, já que seus últimos projetos tinham falhado,
Mas mesmo assim, Croc continua falando sobre o sistema revolucionário para todos os integrantes do clube, e graças a isso, consegue encontrar empreendedores para fazer parte do McDonald's. Posteriormente, vemos Dick conversando com seu irmão sobre as novas franquias que Ray estava construindo, onde ele questiona a forma que o homem irá padronizar as novas lojas. Depois disso, Ray visita uma das franquias de seus colaboradores, e assim que chega no local, descobre que os proprietários alteraram o cardápio e a forma de produzir os lanches, e com isso, Croc vai até o responsável e questiona sobre as mudanças. De noite, logo que Ray chega em casa, anuncia para Ethel que eles não iriam mais jantar no clube, já que ele cancelou a parceria com os empresários, e devido a isso, o casal começa a discutir. Ao longo da semana, Croc fica observando uma das lojas de seus franqueados, e ainda no mesmo dia, o homem vai para seu escritório, onde encontra um vendedor oferecendo uma Bíblia Sagrada para June, e após ouvir a maneira que o homem se comportava durante a venda, Ray aborda o vendedor e faz uma proposta para gerenciar uma de suas franquias. Posteriormente, o filme nos mostra o homem em seu primeiro dia de trabalho enquanto Ray observava a equipe de perto, e antes de dormir, Croc conversa com sua esposa sobre o bom trabalho de seu novo franqueado. Ainda na mesma semana, Ray e Ethel vão até um jantar dos veteranos de guerra, e enquanto estava se alimentando, Croc conhece um casal e começa a conversar com o rapaz, e logo em seguida, o filme nos mostra os homens assinando um contrato, e Ray acompanhando o dia a dia na lanchonete de seu novo gerente. Depois disso, o empresário começa a procurar por mais possíveis gerentes para suas lojas, e devido a isso, vemos as franquias do McDonald's apresentarem os resultados que Ray queria. Posteriormente, Dick lê um anúncio de Croc onde ele diz que a sua primeira loja de franquia era na verdade o McDonald's número 1, e logo em seguida, o filme nos mostra Ray realizando um evento na loja franqueada número 1. De noite, enquanto estava jantando com alguns empresários em um restaurante, Holly Smith, o dono do estabelecimento, se une aos homens e começam a conversar sobre empreendimentos, e ao longo do diálogo, Holly diz que gostaria de construir um segundo McDonald's na cidade. Enquanto os homens conversavam, Croc fica encantado com a pianista do restaurante, e com isso, Holly apresenta a mulher para Ray, e assim, conhece John Smith, a esposa de Holly. Após um curto diálogo, John vai até o piano e toca a música que Croc pediu, e ao longo da canção, Ray se une à mulher e a dupla canta Pennies from Heaven. Depois de uma longa viagem para casa, Croc anuncia para sua esposa que grandes empresários estavam interessados no seu projeto. Porém, assim que o homem chega em seu escritório, June revela que Ray estava praticamente falido, já que a porcentagem que estava recebendo das franquias era inferior à quantidade de seus gastos. Graças a isso, Ray liga para os irmãos McDonald's e diz que queria renegociar seu contrato, e após uma longa discussão, novamente os empresários não conseguem entrar em acordo, e assim que a ligação é encerrada, Dick e Mac começam a discutir sobre Croc. Posteriormente, Ethel questiona seu marido sobre por que havia colocado sua casa para financiar seu projeto, já que o banco ligou mais cedo dizendo que iriam retirar a casa do casal. Entretanto, Ray fica sem resposta. Graças a isso, Croc vai até o banco e questiona o comportamento do bancário de ter ligado para sua casa, e após uma breve discussão, o empresário vai até o McDonald's que Holly era responsável, e ainda na mesma noite, Ray conversa com o casal sobre o progresso da franquia. Ao longo do diálogo, Croc relata sua insatisfação com os refrigeradores de sorvetes, e como resposta, o casal Smith diz que teria uma possível solução, e assim, John apresenta um milkshake em pó, e após provar o produto, Ray diz que iria pensar sobre a possível solução. Ainda no mesmo dia, o empresário liga para os irmãos McDonald's e anuncia sobre o milkshake em pó. Entretanto, Dick responde que não estava interessado na proposta e desliga o telefonema. Posteriormente, Croc vai até o banco para tentar resolver suas dívidas. Enquanto estava tentando negociar, Harrison Nebor ouve a conversa entre a dupla. Enquanto Ray estava se retirando, o rapaz intercepta Croc e diz que ele poderia ajudá-lo. Com isso, o empresário leva Harry até seu escritório e mostra como estava sua situação financeira, e após realizar uma rápida avaliação, o rapaz diz que Ray estava focando seus lucros no local errado, e revela que ele geraria muito mais dinheiro se focasse no ramo imobiliário. Assim que ouve o conselho, Croc começa a viajar a negócios com seu novo parceiro, e ao longo das viagens, o filme nos mostra o sucesso estrondoso que o McDonald's estava começando a fazer nos Estados Unidos. Após alguns meses, Dick e Mac recebem uma notificação da empresa de Ray, e assim que liga para o homem, Croc diz que a partir daquele momento, os irmãos McDonald's teriam a palavra final dentro dos restaurantes, mas o lado de fora e o terreno pertencia somente a ele. Posteriormente, Ray vai até a franquia do casal Smith, entrega uma caixa de milkshakes em pó, e diz que a ideia da mulher estava aprovada, e ainda na mesma noite,
Croc e John conversam no telefone sobre uma possível franquia próxima de um estádio de futebol. Enquanto Ray elogiava a coragem da jovem sobre os empreendimentos, o filme nos revela que Ethel ouviu toda a conversa. No dia seguinte, enquanto Croc estava conversando com Harry sobre uma nova lanchonete, recebe uma ligação de Dick MacDonald, onde o homem expõe sua insatisfação da implementação dos milkshakes em pó, e após uma discussão, Dick desliga o telefonema sem um acordo. Em casa, enquanto Ray estava jantando com Ethel, o homem repentinamente pede o divórcio para sua esposa, e logo em seguida, enquanto seu advogado estava formulando um acordo para a consumação do divórcio, Croc diz que daria tudo para Ethel, menos suas franquias do McDonald's. Posteriormente, Ray vai até um grande advogado e pede para que ele desfaça o contrato que fez com os irmãos McDonald's, e logo em seguida, Dick e Mac recebem uma carta de Croc com papel timbrado com a nova empresa e o novo design do McDonald's. Ainda no mesmo momento, Dick liga para o empresário e questiona sobre o que ele estava fazendo com a rede de lanchonetes, e antes que o homem responda, Mac toma o telefone de seu irmão e começa a discutir com Ray. Porém, Croc responde que no mundo dos negócios, é necessário que um derrube o outro, e assim que ouve a resposta, Mac começa a passar mal e desmaia. Depois disso, vemos o homem sendo avaliado por um médico, onde ele recomenda que Mac pare de passar estresse, porque senão, seu corpo iria parar de funcionar. Ainda na mesma semana, enquanto Mac estava se recuperando, Ray entra no quarto de hospital e entrega um cartão para o homem, e assim que abre a mensagem, descobre que Croc estava propondo comprar todas as ações do McDonald's, mas como não obtém uma resposta, Ray pede para que os irmãos pensem com mais calma. Após alguns dias, Dick liga para Croc para dar uma resposta, e como acordo, o homem propõe vender seus negócios por $2.700.000, o que iria resultar em $1 milhão para cada irmão após os impostos, e 1% de todo o lucro das franquias do McDonald's. Logo que ouve a proposta, Ray fica enfurecido enquanto conversa com Harry, onde descobre que além das quantias, os irmãos McDonald's queriam ficar com a primeira lanchonete, e após um longo diálogo com Harry, o filme nos leva até o dia da negociação. Assim que a negociação se inicia, o advogado de Croc diz que ele aceitaria entregar a quantia de dinheiro, porém, 1% dos lucros ficariam de fora do contrato, sendo consumado apenas com um aperto de mão, e assim que houve a atualização no contrato, ficam perplexos, mas mesmo assim, finalizam a transação. Após a reunião, Ray e Dick se encontram no banheiro, e ao longo de um curto diálogo, Dick pergunta por que o empresário simplesmente não roubou a ideia, mas teve que comprar o seu empreendimento, e como resposta, Croc diz que mesmo que ele tentasse, não conseguiria construir uma lanchonete igual, já que como parte do sucesso, ele teria que levar o nome McDonald's junto. Em seguida, o filme nos mostra o advogado de Ray dizendo para os irmãos McDonald's que eles teriam que retirar o nome de sua loja, já que o nome McDonald's pertencia a Ray Kroc. Posteriormente, o filme nos mostra Ray ensaiando um discurso na frente do espelho, e ao longo de sua fala, vemos o empresário construindo a sua 100ª loja em San Bernardino, bem em frente à loja de Dick Mac, e ainda durante seu ensaio, John, sua nova esposa, chama Croc para o grande evento. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Fome de Poder. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!